14 de dezembro de 2025, leitura de Provérbios, capítulo 14. Seja muito bem-vindo, você que é novo aqui no canal. Todos os meses nós fazemos a leitura de Provérbios. Desde 2023, nós estamos fazendo mensalmente essa leitura. Você pode resgatar os vídeos e os estudos anteriores sobre Provérbios. Provérbios é um livro escrito para trazer sabedoria, instrução, entendimento, prudência, para fazer aqueles que são inexperientes saberem tomar boas decisões em todas as áreas da sua vida. É por isso que o livro de Provérbios é um livro excelente para que você receba sabedoria, instrução, entendimento para decisões na sua vida. O livro de Provérbios tem 31 capítulos. Foi escrito pelo rei Salomão, que foi o rei mais sábio de Israel e também o homem mais sábio que a quem Deus deu a sabedoria do alto para trazer instrução para nós. Se você medita em um capítulo por dia de Provérbios, você consegue ler o livro de Provérbios por completo todos os meses. Nos meses com 30 dias, você pode ler os capítulos 30 e 31 no dia 30, e no mês de fevereiro, você pode ler os capítulos 1 e 2 no dia 1º, 8 e 9 no dia 7 e 30 e 31 no dia 28. Assim, lendo todos os meses o livro de Provérbios e colocando em prática na sua vida, depois de 2 anos fazendo isso todos os meses, você começa a tomar decisões mais sábias e depois de 5 anos você prospera em tudo que você faz na sua vida. Veja que 5 anos, lendo todos os meses Provérbios, representa 60 vezes que você colocou esse livro em prática na sua vida. Então, Deus abençoe o seu dia. Vamos aqui para a leitura de Provérbios, capítulo 14, nesse dia 14 de dezembro de 2025. O versículo 1 fala que a mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo o destrói com as próprias mãos. Nós sabemos que uma família não é apenas uma reunião de pessoas que moram num teto, que moram numa casa. Existe diferença entre casa e lar. Muitas pessoas moram em casas belíssimas, em casas que são espaçosas, que têm todo tipo de equipamentos eletrodomésticos, que até são equipados com toda a tecnologia, mas sem união, harmonia, amizade, instrução da mãe para os filhos, respeito da mulher com o marido. Sem isso, não existe um lar, existe apenas uma casa. E o texto aqui fala que a mulher sábia, ela constrói o seu lar. Muitas pessoas dizem assim: o meu casamento não deu certo. Mas quem faz o casamento dar certo são as pessoas que participam do casamento. É a mulher, é o marido. O texto aqui fala a mulher sábia constrói o seu lar. Mas o texto deve ser lido como a pessoa sábia constrói o seu lar. Não é apenas a mulher que assume o compromisso de cuidar do seu lar. O marido também tem o seu papel. O homem que é sábio constrói o seu lar, trazendo amor, trazendo consideração, trazendo paciência, trazendo respeito, trazendo comunhão, trazendo o compromisso de ser o sacerdote de dentro da casa, aquele que conduz a esposa e os filhos para o estudo da palavra de Deus, para o relacionamento com Deus, ensinando tanto a sua esposa como seus filhos a amarem a Deus em primeiro lugar,
a buscarem excelência em tudo que fazem, a serem comprometidos com a honestidade, com a verdade, a terem relacionamento de amor a Deus e também de uns pelos outros, incentivarem os filhos, o relacionamento entre os irmãos, desde a infância, para que amem uns aos outros. Quantas famílias existem em que os irmãos se odeiam? Porque os pais, tanto a mãe como o pai, nunca criaram situações em que um depende do outro para que eles se respeitem e entendam a importância da união. Quantos irmãos que se envolvem em inveja uns contra os outros. Vamos lembrar aqui da história de um homem que se chamava Jacó. Você que já leu a Bíblia sabe da história desse homem. Ele teve 4 mulheres. Ele teve Lia, a Raquel, Bila e Zilpa. E ele teve filhos com essas 4 mulheres. Ele teve um total de 13 filhos. Eram 12 filhos e uma filha que se chamava Diná. E a Bíblia conta que José era um dos filhos, era o filho preferido de Jacó. A história de Gênesis nos mostra que os irmãos de José ficaram com inveja dele. E por causa disso, quando ele era adolescente, por volta dos 17 anos, ele foi vendido como escravo para o Egito. E ele ficou como escravo durante 13 anos, até que Deus o levantou como governador do Egito e o exaltou, e José perdoou os seus irmãos, e no momento em que houve uma grande fome na terra, o Egito tinha prosperidade e ele acolheu a sua família. Imagine se José tivesse ficado com ódio, com raiva dos seus irmãos. Ele não teria perdoado seus irmãos que o venderam como adolescente e aquela família teria sido destruída. Mas José, como governador do Egito, perdoou seus irmãos, mandou que todos eles viessem com as famílias deles e ele preparou um espaço no Egito para que eles pudessem prosperar, e isso levou à formação do povo de Israel. Então nós vemos o valor do perdão. Vemos que Jacó teve filhos com várias mulheres e esses filhos se rivalizavam entre si. E Jacó nunca chegou até eles e formou aquela preparação para que eles fossem unidos. Tanto que 400 anos depois, Deus levantou Moisés e disse para ele que deveria conduzir o povo de Israel para Canaã, que era a terra prometida, onde eles seriam um povo livre. E Deus teve que usar 40 anos no deserto para que aquelas pessoas que eram os filhos, os descendentes dos irmãos de José, daqueles 12 filhos de Jacó, conseguissem construir a noção de nação, de que eles eram todos irmãos e povo de Deus. Veja que você que é pai, você que é mãe, precisa ter esse compromisso de criar relacionamento, vínculos entre os irmãos. Eu não sei se de repente você que está ouvindo aqui esse vídeo, essa mensagem, tem filhos com 2 ou 3 mulheres. Às vezes, antes de você vir para a fé, você teve filhos com pessoas diferentes. Talvez você que é mulher teve 2 ou 3 relacionamentos e tem um filho de cada relacionamento, e nesses relacionamentos os irmãos acabam não criando um vínculo fraterno de irmãos, porque cada um é educado com um pai, cada um fica na casa de uma mãe, e não existem aqueles momentos em que se desperta a consciência de que eles são irmãos, de que precisam ajudar uns aos outros.
Às vezes, nem mesmo dentro de famílias em que existe um pai, existe uma mãe, existem 3 ou 4 irmãos, existe essa integração. Então veja que o versículo 1 fala: a mulher sábia, vamos ler assim: a pessoa sábia constrói o seu lar, mas a pessoa que não tem juízo o destrói com as próprias mãos. A pessoa que não tem juízo age sem consideração, sem respeito, desprezando o marido, desprezando a esposa, aplicando aquilo que eles chamam de o chá de silêncio, que muitas vezes os maridos fazem isso. Quando alguma coisa não vai bem, o marido ele, ele deixa de falar com a esposa. A esposa fala com ele e ele fica em silêncio. Fala assim, é o protesto do marido. E quantas vezes a mulher aplica a privação da intimidade. Então a mulher diz: não está fazendo as coisas que eu quero, então não tem intimidade. Em 1 Coríntios, no capítulo 7, a Bíblia fala que a mulher e o marido não são donos do seu próprio corpo, mas o seu cônjuge. E está escrito lá: não priveis um ao outro, para que vocês não sejam tentados pelo diabo por causa da prostituição. Então, quando você priva o seu marido da intimidade, você está abrindo um espaço para que exista a tentação do diabo. O texto de 1 Coríntios, capítulo 7, traz instrução a respeito disso. Então, ao invés de aplicar chá de silêncio, a privação da intimidade ou qualquer tipo de pequenas vinganças entre um e outro, é necessário que exista diálogo, relacionamento, comunhão, harmonia e resolução por meio de conversa, por meio de oração a Deus. Se você não sabe como resolver uma situação, ore ao Senhor, tenha momentos de oração em conjunto com Deus, para que Deus possa trazer iluminação, clareza, entendimento. Toda a leitura de Provérbios, quando fala sobre ser paciente, tem pessoas, marido ou esposa, que querem fazer empréstimo de dinheiro ou querem fazer fiança em relação a irmãos, parentes, amigos, sem consultar o outro, o marido e a esposa. E isso muitas vezes quebra o lado financeiro da família. Nós já lemos Provérbios capítulo 6, que fala claramente: não seja fiador de ninguém, não assuma compromisso de outras pessoas. Se você assumir o compromisso de ser fiador de alguém, Provérbios 6 fala: corra atrás dessa pessoa e incomode ela até que ela libere você desse compromisso, para que você não fique enredado, ou seja, dentro de uma rede, por causa daquilo que você, por causa da sua palavra, por causa desse seu compromisso. Então, muitas vezes eu já escutei maridos dizendo que pediram o divórcio porque estavam anos e anos trabalhando para cuidar da sua família e a esposa pegava os recursos que eram da família para cuidar dos irmãos dela. Então veja que essa questão de cuidado com a parte financeira da família é uma coisa que você deve prestar atenção. Nós já comentamos em Provérbios 6. Se alguém te pede dinheiro emprestado, essa pessoa precisa aprender a fazer a administração do seu recurso. E você precisa dizer não e precisa dizer, mesmo que seja seu parente ou seu familiar, você precisa aprender a cuidar das suas finanças. Você é responsável pelo seu trabalho, pela sua vida. Há pessoas nas famílias que se entregam para a preguiça. E se você não disciplina essa pessoa para que ela vá atrás de um trabalho, para que ela corra atrás de
para que ela saia da zona de conforto e comece a sair da acomodação, a pessoa vai ficar como uma sanguessuga à sua volta. Lá em Provérbios, no capítulo 30, existe um versículo que está escrito assim: a sanguessuga tem duas filhas, dá e dá. Então, o que esse versículo significa? Você pode ler depois lá em Provérbios, capítulo 30. Tem um versículo que diz isso. A sanguessuga tem duas filhas, dá e dá. Significa que a pessoa que é preguiçosa, que suga as outras, ela só sabe fazer isso. Ela pede e pede, e ela nunca vai parar de pedir. Cabe a você dizer não. Então, a pessoa sábia constrói o seu lar. Instrua os seus filhos. Se você percebe que um filho tem inveja de outro por alguma coisa, cuide de falar, educar o seu filho dizendo: o nome disso é inveja. Você precisa respeitar o seu irmão, você precisa respeitar a sua irmã. Uma última palavra desse versículo 1. Existe uma lista de conselhos em Provérbios, capítulo 31, que falam sobre qualidades da mulher que é sábia. Você pode ler depois Provérbios, capítulo 31, do versículo 10 até o versículo 31. Lá, vou fazer um resumo rápido aqui, fala que a mulher que é sábia, ela é empreendedora, ela tem o seu próprio negócio, ela sabe fazer a avaliação de uma propriedade e ela tem recurso próprio para comprar aquela propriedade. Então, muitas pessoas dizem que a Bíblia fala que a mulher da Bíblia é uma mulher que fica no lar, em casa, e que fica submissa ao marido. Mas se você ler Provérbios capítulo 31, a Bíblia fala de uma mulher que é empreendedora, de uma mulher que vai e produz os seus negócios, de uma mulher que dá ordem às suas empregadas, de uma mulher que se veste de linho fino. Significa uma mulher que cuida da sua aparência, de uma mulher que tem palavras de sabedoria para trazer aos que a escutam, de uma mulher que então significa que a mulher sábia é a mulher que também estuda a palavra de Deus e tem ensinamento para outras mulheres. Provérbios 31 fala que a mulher, ela é generosa, que a generosidade está na sua boca, ou seja, ela tem como ajudar outras pessoas. E para você que é homem, para você que está buscando qual o modelo do homem de Deus, lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, Paulo começa a explicar para Timóteo quais são as qualidades de um bispo. E ele começa a falar qual o padrão do homem de Deus. Não significa que você precisa ser um bispo, um pastor, um cooperador, mas ali existe uma referência, uma lista de como ser um homem de Deus. Então medite em 1 Timóteo capítulo 3, leia também 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3, Pedro fala a respeito das características da esposa e do esposo. Então esse texto vale para todos. E Efésios capítulo 5, ali do versículo 20 a seguir, Paulo fala para a igreja de Éfeso a respeito dos compromissos do marido com a sua esposa, fazendo uma comparação de como Cristo cuida da igreja. Ele deu a própria vida pela igreja. Então ele traz algumas orientações sobre como o marido deve cuidar da sua esposa. Agora o versículo 2. Quem é honesto mostra que teme o Senhor. Temer o Senhor significa ter absoluto respeito por Deus. Absoluto respeito, colocá-lo em primeiro lugar, priorizar Deus antes de todos os planos, antes de todas as decisões. Então, quem é honesto mostra que tem absoluto respeito pelo Senhor. Mas a pessoa que se desvia dos caminhos do Senhor o está desprezando.
Versículo 3. O tolo orgulhoso sofre por causa das coisas que diz, mas os sábios são protegidos pelas suas próprias palavras. Então, o orgulhoso é tolo. Todo orgulhoso é tolo, porque o orgulhoso pensa que sempre tem razão. Ele nunca está errado. Ele sempre está certo. Tudo que ele pensa, tudo que ele fala tem que ser obedecido. Se a coisa não é feita do jeito dele, ele pensa que a coisa não está boa. Então a pessoa arrogante, orgulhosa, soberba, prepotente, a pessoa que se acha superior, que é maior do que outras pessoas, ela sofre porque ela só pensa nela. Então ela fala o que vem na sua cabeça e pensa que todos têm que respeitar ela, tem que ser do jeito dela. Então ela vai sempre sofrer, porque com o tempo as pessoas começam a não aceitar o orgulhoso. Ninguém quer a pessoa orgulhosa que não conversa, que não dialoga, que sempre tem que ter razão, por muito tempo. Mas os sábios, aqueles que buscam realmente a sabedoria, resolver as coisas, são protegidos pelas suas próprias palavras. Os sábios, eles mostram na conversa por que aquele caminho que eles estão apontando é o melhor. Os sábios, eles sabem falar da forma certa, não entram em gritarias, em xingamentos, em palavras como você não sabe que eu sempre tenho razão. Eles não entram nesse tipo de conversa. Versículo 4. Nós vamos ler aqui amanhã, em Provérbios 15, que a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Então, os sábios procuram trazer as respostas de forma calma. Agora, o orgulhoso muitas vezes levanta a voz, entra na gritaria e a palavra dura só aumenta a raiva. Então, aqui, versículo 3 de Provérbios 14. O tolo orgulhoso sofre por causa das coisas que diz, mas os sábios são protegidos pelas suas próprias palavras. Quantas pessoas perdem o seu casamento, os seus negócios, vendas com clientes, contratos que poderiam ser muito bons porque não sabem como conversar, são orgulhosas e arrogantes. Versículo 4. Quem não põe um animal para puxar o arado, colhe bem pouco, mas aquele que põe, colhe muito. Esse versículo, Provérbios, capítulo 14, versículo 4, no texto que é mais próximo do original, diz assim: não tendo bois na fazenda, tudo fica limpo. Mas quando você tem os bois, você tem uma grande colheita. Nós estamos aqui nesse mês lendo o livro de Provérbios na NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje. NTLH é nova tradução na linguagem de hoje. E esse versículo aqui ficou traduzido nessa versão dessa forma: quem não põe um animal para puxar o arado, colhe bem pouco, mas aquele que põe, colhe muito. A ideia original, o texto original diz assim: se você tem bois, se você não tem bois na fazenda, ela fica limpa. Mas tendo os bois, você tem uma grande colheita. A ideia é a seguinte, que quando você tem uma fazenda, você tem que ter um certo trabalho para cuidar daqueles bois. Os bois, eles sujam a fazenda. Você tem o trabalho de limpar, de cuidar dos bois e isso traz um custo. Mas você tem um benefício quando você tem os bois, porque você pode colocá-los para puxar o arado e ter uma colheita maior. Então a ideia aqui do versículo 4 é: na vida, tudo tem os seus ônus e tudo tem os seus bônus. Você tem deveres, responsabilidades, compromissos que geram
riquezas quando você aceita os ônus. Você recebe os bônus quando você aceita os ônus. Então, o versículo 4, quando diz aqui: quem não põe um animal para puxar o arado, colhe bem menos. Quem não tem os bois. O texto original diz assim: não tendo bois, os celeiros ficam limpos. Por quê? Você não tem o animal para tratar, você não tem o animal para sujar os celeiros, para sujar a fazenda. Mas com os bois, você tem uma grande colheita. Então, quem não põe um animal para puxar o arado, colhe bem pouco, mas aquele que põe, aquele que tem os animais, vai cuidar desses animais, vai ter o custo disso, mas vai colher muito. Então, o versículo 4, colocando em uma aplicação no dia a dia, tem coisas que você tem que assumir os ônus. Você tem que estudar para ter conhecimento de um assunto, para poder ter uma colheita maior. Você precisa se dedicar mais para ter maiores resultados. Você precisa se dispor aos desafios para poder ter maiores ganhos, para ir mais longe, para ampliar o seu negócio, para aumentar os seus rendimentos. Tudo tem ônus e bônus. Versículo 5. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa diz muitas mentiras. Esse versículo está aqui para dizer: se você conhece uma pessoa e você percebe que ela mente uma vez, duas vezes, pode cortar essa pessoa do seu círculo de amigos e do seu relacionamento. Porque a pessoa que é falsa, ela não vai dizer só uma ou duas mentiras. A pessoa falsa, ela diz muitas mentiras. Agora, a testemunha verdadeira não mente. Quando você percebe que a pessoa sempre se pauta pela verdade, aquela pessoa é uma pessoa que vai mostrando que merece a sua confiança. O versículo 5 diz: afaste-se das pessoas falsas. Versículo 6: quem zomba de tudo quer ser sábio e não consegue, mas quem tem juízo aprende com facilidade. Então o versículo 6 está dizendo: quem zomba de todos, da sabedoria, do ensinamento, da instrução, você fala para a pessoa o que ela tem que fazer, ela fala: ah, eu fiz assim porque eu achei que era melhor. A pessoa que sempre faz as coisas pela sua cabeça, pelos seus achismos, pelas suas opiniões e despreza o conselho, ela tenta ser sábia, ela quer ser a sábia, mas ela não consegue. Mas quem tem juízo aprende com facilidade. Quem tem juízo entende que a sabedoria tem o seu caminho. Nós já lemos isso em Provérbios 9. Que nós lemos aqui em Provérbios 9 que a sabedoria construiu a sua casa sobre 7 colunas. E nós já falamos aqui várias vezes que as 7 colunas são a instrução, o conhecimento, os conselhos, a inteligência, o entendimento, o discernimento e a prudência. Essas são as 7 colunas da sabedoria. Então, a pessoa que quer ser sábia, que tem juízo, ela busca instrução. Ela se coloca em um processo onde ela está sempre buscando informações. Isso é instrução, é se colocar para aprender. E ela procura instruções e ela busca conhecimentos. Com quem? Com pessoas que são sábias, com pessoas que têm conselhos, que têm resultados positivos. Um solteiro que quer se casar e ter uma família feliz não pede conselhos para uma pessoa que já divorciou 7 vezes. Vai pedir conselhos para uma pessoa que está casada e que tem uma família bem estruturada. Porque essa pessoa que está casada e tem uma família estruturada que tem resultados positivos. Ela mostra que tem uma família que está sendo bem cuidada. Então, essas pessoas que estão bem casadas é que sabem que têm conselhos bons para um casamento feliz. Então é sobre isso, sobre buscar instrução sobre aquilo que você busca,
buscar conhecimentos, buscar conselhos com pessoas que têm resultados positivos, usar a sua inteligência, colocar no papel, anotando tudo aquilo que você colheu de instrução, de conhecimento, de conselho para pensar, meditar. E aí, quando você medita nisso, você alcança entendimento, que é a quinta coluna da sabedoria. Tendo entendimento daquele assunto, você tem a sexta coluna, que é o discernimento. Na hora de tomar a decisão, você tem clareza. Discernimento é clareza. Você discerne o que é justo do que é injusto, o que é verdadeiro do que é falso, o que é prudente do que é imprudente, o que é correto do que é errado. E aí você consegue a prudência. Prudência é a sétima coluna da sabedoria. Prudência é a sabedoria, aquela capacidade de tomar a decisão melhor para cada situação. Nós já comentamos aqui que passar um sinal amarelo, você pode parar ou passar o sinal. Então, com a prudência, você sabe se você pode passar o sinal ou não. Um outro exemplo, comer uma feijoada. Se você come isso numa refeição de sábado ao meio-dia, é ótimo você desfrutar ali, apreciar a feijoada. Mas se oferecem a feijoada para você 5 para meia-noite. Então a prudência é você saber qual o momento de cada coisa. E voltando aqui para Provérbios 14, aqui nesse versículo 6, quem zomba de tudo quer ser sábio e não consegue. Quem não escuta a sabedoria acha que sabe tudo. Não consegue, mas quem tem juízo aprende com facilidade. Quem tem juízo e entende que a sabedoria é um caminho que demanda uma dedicação, aprende com facilidade. Por quê? Pede conselhos para pessoas que são mais sábias, não é orgulhoso, prepotente, não age pelos seus achismos, não age com pressa, mas busca conselho e instrução, ele aprende com facilidade. Versículo 7. Afaste-se das pessoas sem juízo, porque gente assim não tem nada para ensinar. Pelo contrário, as pessoas sem juízo, elas podem levar você para o caminho errado. Se você anda com pessoas sem juízo, elas estão lançando ideias para você. Quantas pessoas caíram num relacionamento errado por causa disso? Ah, eu estava andando com os meus amigos e aí depois um deles falou: "Tá vendo ali aquela menina? Ela é muito bonita, pode sair com ela. Vai ser bom para você." E daí na hora eu estava ali com eles e de repente eu fui e aí quando eu vi, eu já estava envolvido com ela. Tem mulheres também que disseram: "Ah, minha amiga falou para mim que, ó, ele é arrumado, ele tem uma boa aparência, ele tem isso, tem aquilo, você vai ficar bem com ele." E aí quando eu vi, eu já estava lá envolvida com aquela pessoa. Então preste atenção, pessoas sem juízo acabam influenciando você. Ah, se você comprar aqui esse carro vai ser ótimo para você. Se você comprar aqui essa bolsa, esse sapato vai ficar bem em você. E muitas vezes você não tem condição, mas a pessoa fala: "Depois você dá um jeito." As pessoas sem juízo, elas exercem influência e às vezes a influência que exercem coloca você em uma situação terrível. Então afaste-se das pessoas sem juízo. 8. Por que será que a pessoa juizada é sábia? É porque ela sabe o que faz. Por que será que o tolo não tem juízo? É porque ele apenas pensa que sabe o que faz. Então veja que o versículo 8 traz uma reflexão. A pessoa juizada, ela é sábia porque ela segue os passos da sabedoria. Ela sabe o que ela está fazendo, ela medita, reflete, ela pensa antes de fazer o que faz. Agora o tolo não tem juízo, ele fala assim: "Se eu não sei se vai dar certo, mas vamos tentar." Ela pensa que sabe o que está fazendo. Versículo 9. Os tolos pecam e não se importam, mas os bons querem ser perdoados. Então os tolos
pecar significa errar o alvo. Os tolos maltratam outras pessoas, agem sem respeito e sem consideração, muitas vezes ferem e machucam outros e não se importam. São aquelas pessoas que dizem: o problema é dele, o problema é dela. Eu falei o que eu falei, eu faço o que eu faço, e se a pessoa não quer, então o problema é dela. Agora, os bons querem ser perdoados. Por que que os bons querem ser perdoados? Porque os bons, quando fazem alguma coisa de mal para alguém, eles querem corrigir o caminho. Eles sabem que todas as pessoas têm valor. Todas as pessoas são importantes. Todas as pessoas merecem respeito e consideração. Então os bons, eles querem ser perdoados porque eles querem corrigir aquilo que fizeram de errado. Eles querem manter os relacionamentos, eles querem manter as amizades, eles querem corrigir e consertar aquilo que fizeram de errado. Mas os tolos não se importam com isso. Se você percebe que algum amigo, alguma amiga, alguma pessoa age assim como tolo, então você deve tirar essa pessoa. Não fazer nem questão de que essa pessoa esteja perto de você. Ela vai fazer outras coisas erradas com você e ela sempre vai dizer que o problema é seu. Porque o tolo não se importa com os sentimentos dos outros. Tem muitas pessoas que ficam por anos com falsos amigos. Aquela pessoa que fala: ah, mas a pessoa é tão legal. A pessoa tem uma boa energia. Fuja dessas ideias. Se a pessoa desrespeita você em algo, em alguma coisa, e ela sempre faz isso, ela não tem que estar no seu círculo de amigos. Versículo 10. Só você conhece a sua própria amargura e você também não pode repartir a sua alegria com os estranhos. O versículo 10 está dizendo: você é responsável pela sua amargura e pelas suas alegrias. É só você que sabe o que você sente. Então é você que tem que cuidar muito bem de quem você põe no seu caminho, de quem você deixa entrar na sua vida, de quem você deixa acessar as suas ideias, os seus pensamentos. Tem pessoas que saem falando tudo a respeito da própria vida, depois elas são apontadas, criticadas e elas falam: por que que todo mundo está me criticando? Por que todo mundo está falando mal de mim? A própria pessoa fala dos seus problemas e da sua vida para todo mundo. Selecione as pessoas para quem você fala as coisas. Pessoas que falam demais são pessoas que não guardam segredo de ninguém. Pessoas que falam de outras pessoas vão falar de você para os outros também. Então, só você conhece a sua própria amargura. E você não pode repartir a sua alegria com os estranhos. Então, você é responsável pela sua amargura e pela sua alegria. Aproveitando esse versículo 10, quando fala que você também não pode repartir a sua alegria com os estranhos, tome cuidado para quem você fala a respeito das suas vitórias. Porque tem pessoas que não ficam alegres em saber que você está prosperando e avançando. E não se engane pensando que, é o irmão da igreja, é a irmã da igreja. Pessoas que frequentam a igreja, por mais que frequentem a igreja há 20, 30 anos, continuam sendo seres humanos. Eles podem ter o pecado da inveja. Você pode falar aquilo para a pessoa e a pessoa se incomodar com você. Preste atenção para quem você fala sobre as suas coisas. É muito triste dizer isso, é difícil dizer isso, mas é isso que acontece muitas vezes dentro das igrejas. As pessoas falam da vida, falam das suas conquistas para outras pessoas, e essas próprias pessoas que são da igreja ficam com inveja daquilo que você tem recebido de Deus. Então preste atenção, seja discreto, seja discreta, saiba para quem você compartilha aquilo que você tem recebido de Deus. E não fique chateado com isso. Talvez você escutou isso e você ficou escandalizado ou ficou escandalizada. Meu Deus,
Ele está falando que tem pessoas da igreja que têm inveja, tem pessoas na igreja que praticam adultério, tem pessoas na igreja que são mentirosas, tem pessoas na igreja que são avarentas, tem pessoas na igreja que mantêm uma aparência no seu casamento, dentro da igreja e dentro da casa, se desrespeitam. Por isso que o versículo 1 aqui fala sobre a pessoa sábia construir o seu lar. O livro de Provérbios não é um livro para que os pecados, os erros, sejam revelados para envergonhar as pessoas. O livro de Provérbios é um livro que traz meditação e reflexão para mudança. O objetivo é trazer crescimento. E se a pessoa for sábia e for humilde, ela muda a sua vida. Versículo 11. A casa dos maus será destruída, mas a cabana dos bons continuará de pé. Sim, a casa dos maus será destruída porque eles praticam o mal. Então carregam o mal para dentro da sua própria casa. Mas a cabana, veja que o versículo 11 tem um detalhe aqui. A casa dos maus será destruída e a cabana dos bons continuará de pé. Ele faz uma comparação entre casa e cabana. A pessoa pode ter uma mansão, uma casa, um casarão, mas se as pessoas são más, esse casarão será destruído. Mas a cabana, uma casa simples, um local simples, mas onde as pessoas praticam o bem, se respeitam, continuará de pé. Existe prosperidade, existe felicidade, alegria, num lugar que é simples, onde as pessoas se respeitam, amam a Deus e se amam. Mas não adianta a pessoa morar numa mansão, numa casa, mas existir maldade entre as pessoas. Versículo 12. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. Então, há caminhos que parecem direitos, mas podem acabar levando para a morte. O versículo 12 é uma chamada para veja bem quais os caminhos que você está trilhando. Siga o caminho da sabedoria, aquilo que nós falamos em Provérbios 9. Versículo 13. O sorriso pode esconder a tristeza. Quando a felicidade vai embora, a tristeza já chegou. Então o versículo 13 está dizendo, não é porque uma pessoa está sorrindo que ela está alegre. Ela pode estar sorrindo por fora, mas dentro dela pode existir tristeza. A pessoa pode estar passando por alguns problemas que você muitas vezes não sabe. Quando a felicidade vai embora, a tristeza já chegou. Não deixe a felicidade ir embora. O versículo 13 está dizendo que você é responsável pelo cuidado da sua felicidade dia após dia. Você precisa todos os dias cultivar o bem, para que a felicidade não vá embora, para que a tristeza não tenha espaço para chegar perto de você. Então faça todo o esforço que você puder fazer para que a sua vida seja feliz. Tema ao Senhor, coloque Ele em primeiro lugar na sua vida. Cuide do seu espírito, da sua vida espiritual, ore todos os dias. Fale a respeito dos seus desafios, dos seus problemas para Deus. Medite na palavra. Aqui, você que está lendo Provérbios todos os dias aqui no canal, você está fazendo isso, você está cuidando da sua felicidade. Está cuidando de fazer a coisa correta. Fugir do adultério, fugir da mentira, fugir da inveja, fugir da impaciência, ser diligente, fugindo da preguiça, buscando conhecimento e informação para tomar a decisão correta, fugindo da ansiedade, da depressão, do consumismo, fugindo da ostentação, querer comprar alguma coisa para mostrar para os outros, cuidando da sua própria vida. Você está cuidando da sua felicidade. Então o sorriso pode esconder a tristeza. Não é porque uma pessoa está sorrindo que ela está feliz, ela pode estar em sérios problemas. Agora, quando a felicidade vai embora, é aí que a tristeza já chegou. Cuide
da sua vida para que a felicidade sempre esteja com você. Versículo 14. Os maus terão o que merecem, mas os bons serão recompensados pelo que fazem. Você que age pelo caminho do bem será recompensado pelo que está fazendo. Continue no caminho do bem. Versículo 15. A pessoa simples acredita em tudo, mas quem tem juízo está sempre prevenido. Então a pessoa simples é a pessoa inocente, a pessoa que não busca sabedoria, não busca instrução, conhecimento, o caminho da sabedoria. Então ela acaba acreditando em tudo. O versículo 15 está falando: não seja uma pessoa simples. Seja uma pessoa que busca sabedoria, que tem juízo. Porque nós falamos em Provérbios capítulo 4 que existem dois tipos de sabedoria: sabedoria vertical e a sabedoria horizontal. Sabedoria vertical vem de cima para baixo, de Deus para nós. Você consegue a sabedoria vertical orando e lendo a palavra e obedecendo. Quando você ora a Deus, você recebe sensibilidade do Espírito Santo. Quando você medita na palavra de Deus, você recebe conhecimento do modo como Deus age, quem é Deus e o que ele faz. E quando você obedece, você ganha a sabedoria vertical. Deus fala com você, você tem comunhão e relacionamento com Deus. Sabedoria horizontal, sabedoria das coisas que estão aqui nessa terra. Quando você busca instrução sobre vários assuntos e aumenta o seu repertório, o que é repertório? É o conjunto de conhecimentos que você tem. Você aumenta o seu repertório, você sabe mais como tomar boas decisões. Então a pessoa que é simples, não busca sabedoria vertical e sabedoria horizontal, acaba ficando inocente, ingênua. Ela acredita em tudo e cai em golpes, em ciladas, em armadilhas, em mentiras. Mas quem tem juízo está sempre prevenido. Quem busca sabedoria está sempre prevenido. Versículo 16. Quem tem juízo toma cuidado, a fim de não se meter em dificuldades, mas o tolo é descuidado e age sem pensar. 17. Quem se zanga facilmente faz coisas tolas, mas o sábio permanece calmo. Então, versículo 18: os tolos recebem o que a sua tolice merece, mas os ajuizados são recompensados com o conhecimento. Então, o tolo recebe o que ele merece. Ele comete tolices, recebe o seu castigo, mas os ajuizados recebem a recompensa com o conhecimento. Versículo 19: os maus terão de respeitar os bons e pedir humildemente a sua ajuda. Aquela pessoa que tropeça, que toma decisões precipitadas, em algum momento ela vai ter que pedir ajuda para os que caminham no bem. Aquele que faz uma compra errada, que entra em uma dívida, que se envolve num problema no casamento, se envolve com um problema na educação dos filhos porque não buscou sabedoria para educá-los, terá que respeitar os bons, terá que pedir conselho em algum momento para aqueles que andam no caminho da sabedoria, e terão que pedir humildemente a sua ajuda. Versículo 20. O pobre é desprezado até pelo seu vizinho, mas o rico tem muitos amigos. O versículo 20 está dizendo: se você for pobre, você não vai ter ninguém que queira andar com você. A pobreza aqui fala sobre pobreza espiritual, sobre pobreza financeira. Então a pessoa que é pobre é a pessoa que escolhe não buscar sabedoria, não buscar instrução. Não, ela não busca. Ela muitas vezes se entrega para a preguiça. Você conversa com o pobre e o pobre ele sempre pensa em ganhar as coisas. Ele não pensa em produzir, ele não pensa em fazer o seu esforço, buscar fazer a sua parte. Então, quem não faz a sua parte acaba sendo deixado de lado. O que é ser desprezado? Quando nós dizemos prezado amigo, nós estamos dizendo assim: eu tenho consideração, eu prezo pela sua amizade. Eu tenho consideração. Agora, desprezado é o que não é prezado, aquele que não é bem-vindo, aquele que sobrecarrega os outros. Então, o pobre, ele sobrecarrega os outros. Então, ele não é prezado, ele não é bem-vindo. Por quê?
porque ele vem para tirar, ele vem para trazer problemas, ele vem sem vontade de aprender, sem vontade de mudar a sua história. É por isso que o livro de Provérbios fala sobre riquezas. Lá em Provérbios, no capítulo 3, nós lemos que aquele que segue os mandamentos e os ensinamentos de Provérbios obtém vida longa, riquezas e honras. Fala em riquezas. Veja aqui em Provérbios capítulo 3, o versículo 16 fala isso. Provérbios 3, versículo 16. A sabedoria oferece uma vida longa e também riquezas e honras. Então, quando você busca o caminho da sabedoria, você terá riquezas. Por isso que o pobre é desprezado. Ele não é bem-vindo, ele não é prezado, até pelo seu vizinho. Mas o rico tem muitos amigos porque o rico é aquele que busca sabedoria, tem riqueza espiritual, riqueza no relacionamento com Deus, riqueza também na vida material. Aquele que busca sabedoria, ele vai naturalmente ser uma pessoa rica. Porque se você segue todo o texto de Provérbios, e aplica na sua vida, não tem como você não obter riquezas. Porque todos os ensinamentos de Provérbios levam a pessoa para a riqueza, naturalmente. O rico tem muitos amigos. Versículo 21. Desprezar os outros é pecado, mas aquele que faz o bem aos pobres é feliz. O versículo 21, ele traz o contraponto no 20. O pobre não é bem-vindo, mas a pessoa que é boa, a pessoa que tem sabedoria, compreende que aquele que está pobre hoje, ele pode, com paciência, você ajudando ele e dizendo: mude de vida, pare de pensar como um pobre e entenda que você tem responsabilidades, que você tem que melhorar, que você tem que mudar a sua rota. Então o versículo 21 está dizendo assim: você que é cristão, você que segue a Deus, não faça o que normalmente as pessoas fazem. O 20 fala: o pobre é desprezado até pelo seu vizinho, mas o rico tem muitos amigos. O 20 está dizendo: o pobre sempre é deixado de lado. Mas você que é cristão, não despreze os pobres. Não despreze os outros, nunca. Porque isso não é correto. Para aquele que tem sabedoria, ele procura ajudar e fazer o bem para os pobres. Fazer o bem. Insistir com o pobre para que ele mude de vida. Dizer para ele, dar uma ajuda, ser generoso. Veja que nós já lemos aqui em Provérbios 11, no versículo 25. Quem é generoso progride na vida. Quem ajuda será ajudado. Então nós falamos sobre o valor da bondade, da generosidade. Então, Provérbios, versículo 21 fala: desprezar os outros é pecado, mas aquele que faz o bem aos pobres é feliz. Como que se faz o bem aos pobres? Ensinando, insistindo, orientando e dizendo: mude de vida. E se o pobre estiver passando por uma situação de fome, você pode ajudá-lo, agindo com generosidade. Versículo 22. Quem trabalha para o bem ganha a confiança e o respeito dos outros, mas quem trabalha para o mal está cometendo um erro. Versículo 23. Quem trabalha tem com o que viver, mas quem só conversa passará necessidade. Versículo, então, quem só fala, quem não age, não põe em prática, não executa os planos, as ideias, só passa necessidade. 24. Os sábios são recompensados com riquezas. Veja que o versículo 24 confirma aquilo que nós estávamos falando de Provérbios 3. Se você segue a sabedoria, não tem como não ser rico. Você vai ter o que você necessita, você vai ter condições e recursos, porque se você seguir Provérbios e colocar em prática, os sábios são recompensados com riquezas, mas a recompensa do tolo são as suas próprias tolices.
25. A testemunha que diz a verdade pode salvar vidas, mas a que diz mentiras é traidora. Mais um versículo que fala: não seja falso, seja verdadeiro. Não ande com pessoas falsas. Ande com as pessoas que dizem a verdade. 26. No temor ao Senhor, o homem encontra um forte apoio e também segurança para sua família. Temor ao Senhor, repetindo, absoluto respeito pelo Senhor. Colocar o Senhor em tudo na sua vida em primeiro lugar. No temor ao Senhor, quando você respeita a Deus em extremo, você encontra um forte apoio e também segurança para a sua família. Se você respeita a lei de Deus, você tem segurança para você e para a sua família. 27. O temor ao Senhor é uma fonte de vida e ajuda a evitar as armadilhas da morte. Se você coloca o Senhor em primeiro lugar e obedece aos seus mandamentos, você tem uma fonte que jorra a vida e que ajuda a evitar as armadilhas da morte. Tanto a morte espiritual, porque você coloca Deus em primeiro lugar e sempre está em oração, ensina a sua família, todos os seus filhos, o seu marido, a sua esposa a orarem. Cada um da família tem relacionamento com Deus e todos andam com Deus em tudo que fazem. Então, você tem vida espiritual e também, tendo vida espiritual, tem vida com alegria e felicidade nessa terra. Versículo 28. A grandeza de um rei depende do número de pessoas que ele governa. Sem elas, ele não é nada. Então, o versículo 28 fala que você precisa ter um bom governo. E ter um bom governo exige que você saiba governar muito bem a sua própria vida. Veja que quanto mais você tem um bom governo sobre a sua vida, mais pessoas você influencia. Perceba que pessoas que são grandes líderes, elas são grandes líderes porque elas têm muito resultado. Elas administram bem a vida delas. Elas têm sinais de riqueza. Família bem organizada, administração boa de riquezas. Então as pessoas querem perguntar para essa pessoa: como que você tem essa família feliz? Como que você consegue administrar tantas pessoas e liderar tanta gente? Como que você tem tantas ideias? Então aqui o texto, a grandeza de um rei, não é só o rei, que é o rei, o presidente, o governador, o imperador de uma nação. Você é um rei, você é uma rainha da sua vida. Quanto mais você sabe administrar a sua vida pessoal, a sua família, os seus relacionamentos e os seus negócios, mais você vai crescendo e mais pessoas vão ficando debaixo da sua liderança. Quanto mais conhecimento você tem em administração, você vai aumentando o nível de pessoas que você lidera. Então, a sua grandeza como rei, como rainha, depende do número de pessoas que você governa. Ou seja, quanto mais pessoas você está influenciando, mais você está percebendo que você está crescendo. Sem elas, sem pessoas que você influencia, você não é nada. Isso significa o quê? Se você não tem conhecimento e informação e você está gerando alguma influência em relação ao crescimento, ao desenvolvimento, ao melhoramento, ao aperfeiçoamento de outras pessoas, então significa que você não está tendo resultado. Se você não tem ninguém que diz: nossa, como você é bom nessa administração, como você é bom aqui no cuidado com o seu filho, como você é bom aqui no ensinamento disso aqui, então significa que quanto mais pessoas você influencia, mais você verifica quanto você está crescendo. Versículo 29. A pessoa que se mantém calma é sábia, mas a que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo. 30. A paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como câncer. Não tenha inveja de ninguém. A inveja sempre vem de comparação. Quando você compara
Com outra pessoa você pensa, por que que ele tem e eu não tenho? Você não é igual a outra pessoa. Nós somos diferentes com habilidades diferentes e estamos vivendo tempos diferentes. É um absurdo você que nunca estudou ter inveja de alguém que acabou de se formar. Essa pessoa que está se formando, ela ficou 5 anos, 4 anos dedicada ao estudo. Então pense, tem uma frase que diz assim: não compare a sua preparação com o palco da outra pessoa. Então, às vezes, você está na preparação e você de repente encontra uma pessoa que está no palco, que está brilhando. Não compare o seu tempo de preparação com o palco da outra pessoa. A outra pessoa está ali no palco, você está na preparação. Então, não carregue inveja de ninguém. Se você sentir inveja, peça para Deus. Deus, eu não quero ter esse sentimento no meu coração. Se você tiver inveja, diga: eu vou crescer no meu talento, na minha habilidade. Eu estou me preparando, eu também vou chegar lá. E aplauda as pessoas que estão brilhando no palco. Diga glória a Deus que essa pessoa conseguiu. Faça esse exercício de ficar alegre com o sucesso das pessoas. Que com o tempo de você dizer glória a Deus que a pessoa conseguiu esse carro, glória a Deus que a pessoa comprou essa casa, glória a Deus que essa pessoa casou, glória a Deus que essa pessoa conseguiu abrir o seu negócio, a sua empresa, glória a Deus que essa pessoa bateu essa meta. Glorifique a Deus pela alegria do seu próximo. Faça isso e você vai vencer a inveja. Nunca se compare com ninguém. 31. Quem persegue os pobres insulta a Deus, que os fez, mas quem é bom para eles honra a Deus. Mais um versículo dizendo: você que é cristão, o seu compromisso é ajudar os pobres, é ajudá-los a sair daquela condição de pobreza. O próprio Jesus viu a nossa pobreza no pecado e ele veio e entregou a própria vida para ser generoso, para ser bondoso e nos salvar do nosso pecado. E ele vem nos resgatando, trazendo os ensinamentos da palavra dele e se relacionando com todos aqueles que falam com ele, porque ele está nos ajudando. 32. E é nosso dever ajudar os outros que também estão na pobreza. 32. A maldade leva os maus à desgraça, mas a honestidade protege os bons. A maldade leva os maus para a desgraça, mas a honestidade protege os bons. 33. No coração das pessoas sensatas mora a sabedoria, mas os tolos não a conhecem. No coração das pessoas que têm juízo, que são sensatas, mora a sabedoria. Busque a sabedoria. 34. A justiça engrandece um povo, mas o pecado é uma desgraça para qualquer nação. Justiça significa a vontade de Deus. Toda nação que segue os mandamentos de Deus engrandece-se um povo. O povo que busca a Deus, a nação que busca a Deus, que busca a vontade de Deus, ela recebe grandeza. A justiça engrandece um povo, mas o pecado, fazer coisas erradas, é uma desgraça para qualquer nação. Então, quando um povo se afasta de Deus, quando um povo desonra os mandamentos de Deus, quando um povo começa a viver longe de Deus, agir com desrespeito, com promiscuidade, com palavras de xingamento, com desrespeito uns pelos outros, onde a preguiça, o comodismo, a falta de buscar crescimento, mas buscar sempre apoio de governo, ficando na zona de conforto sem querer o trabalho, esses erros, tudo isso que nós já falamos aqui em Provérbios, o pecado, errar o alvo, é uma desgraça para qualquer nação. Por isso, é importante ter o compromisso em ajudar os pobres. Tirar os pobres, aqui nós falamos aqui no 21,
Desprezar os outros é pecado, mas aquele que faz o bem aos pobres é feliz. Ajudando os pobres a buscarem a riqueza, você ajuda também a nação. 35. Os reis recompensam os servidores competentes, mas castigam os que não agem bem. Então, versículo 35. Se você está na fase de crescimento, de desenvolvimento, você será recompensado pelos seus líderes de acordo com a sua competência, de acordo com a sabedoria, de acordo com as suas atitudes, as suas ações. Mas castiga os que não agem bem. Busque o caminho da sabedoria. Essa é a meditação de Provérbios 14. Deus abençoe o seu dia hoje sempre grandemente. Amém, amém. Quero fazer um convite para você que está no caminho errado e que quer receber sabedoria. A primeira sabedoria que você deve ter é a sabedoria vertical, a amizade e o relacionamento com Deus. Para isso, você deve aceitar a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Aceitar a Jesus significa que você aceita que tem pecados e precisa dele, para que você possa herdar o reino de Deus. A Bíblia fala que você só alcança o reino de Deus se você aceitar a Jesus. Nós somos pecadores e Jesus morreu na cruz, sendo justo para que todos os que o recebem como Salvador tenham seus pecados perdoados. A partir do momento em que você recebe Jesus, os seus pecados são perdoados. Você se torna filho, filha de Deus, recebe o Espírito Santo, que é o Espírito que te ajuda a seguir a Deus nessa terra, e o seu nome é registrado no céu, no livro da vida. E nesse livro da vida, se você partir dessa terra, você entra para o reino de Deus. Aqueles que não recebem Jesus continuam nos seus pecados. Não tem como você acessar o reino de Deus se você não tem os seus pecados perdoados. Então, faça uma oração comigo agora. Creia que Jesus morreu e deu o sangue dele para nos salvar. Aceite ele e receba essas bênçãos agora. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo agora como meu único Senhor e Salvador. Perdoa todos os meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me instruir nessa terra até o fim. E registra o meu nome no céu, no livro da vida, para a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Agora que você fez essa oração, você que nunca fez essa oração, você é filho e filha de Deus. Se você está afastado ou afastada, repita essa oração também, que essa oração vai trazer a reconciliação. Você está reconciliando, retomando o caminho de Deus. Faça essa oração também, recebendo Jesus novamente na sua vida, para que o seu nome esteja mais uma vez no livro da vida e siga por esse caminho. Procure uma igreja para que você possa participar dos cultos, das reuniões. É importante que você participe das reuniões, porque ali você vai ouvir a palavra de Deus e você vai ter a chance de crescer no relacionamento com Deus. Mas tenha vigilância, não se decepcione com pessoas que estão há 20 ou 30 anos na igreja e que você percebe que fazem coisas erradas. As igrejas não são formadas por pessoas perfeitas. São formadas por gente como eu, como você, que estão sujeitas a tropeçar e a seguir o caminho certo. Cada fase da vida tem os seus desafios. Às vezes, aquela pessoa que está lá há 20, 30 anos na igreja ainda não encontrou o caminho da luz. Mas cuide da sua vida, do seu relacionamento com Deus. Fique atento, fique vigilante e vá nos cultos sempre com esse pensamento. Eu vim aqui buscar a Deus. Eu quero ouvir a palavra que vem de Deus para a minha vida. Busque o seu crescimento espiritual, a sua sabedoria vertical, o seu relacionamento com Deus
e seja generoso, seja generosa. Ajude os pobres. Esses pobres também que estão lá há 20, 30 anos na igreja e que não mudam o comportamento. Eles estão ainda na pobreza, mas administre isso. Veja, pergunte a Deus, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Se você não puder, mantenha a distância, participe dos cultos, não deixe essa pessoa chegar perto de você, não fale muito a respeito da sua vida, cuide, preserve-se. Nas igrejas também existem pessoas em tratamento, também existem pessoas em crescimento. E Jesus deu um ensinamento para os discípulos. O joio cresce junto com o trigo. E só no final da colheita é que você separa o joio. Então, vá para as igrejas com essa percepção, com esse entendimento, para que você não perca a parte boa da comunhão entre os irmãos, para que você não perca o banquete do trigo, que é a palavra de Deus, que é oferecida nos cultos. Saiba ficar longe do joio, mas não perca a sua parte, a parte do trigo que Deus tem preparado para aqueles que o amam e que estão ali para receber a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida hoje sempre grandemente. Vamos fazer uma pequena oração. Senhor, te agradecemos por essa palavra, pedimos que o Senhor fortaleça os seus filhos e as suas filhas com o teu Espírito Santo, que o Senhor dê força para essa pessoa que te aceitou hoje como único e suficiente Salvador, para aquela que reconciliou com o Senhor, para que possam seguir o teu reino. Que o Senhor venha curar as feridas no coração de todos aqueles que foram machucados por alguém que disse que era cristão, mas que disse uma coisa indevida, que agiu de forma imprudente, inadequada, com mentira ou falsidade. Que o Senhor arranque essas dores e feridas do coração desse teu filho e dessa tua filha e que todos possam seguir firmes no teu reino, recebendo sabedoria vertical e horizontal, aprendendo coisas nessa vida, habilidades novas para que estejam prevenidos, para que possam ter uma vida boa, feliz, com prosperidade, como o Senhor promete na sua palavra. Pedimos que o Senhor esteja com todos hoje e sempre, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.